Com quem você estiver e aonde estiver, Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Eu quero hoje estar aqui convosco, né, que está nos acompanhando, nos assistindo, falar um pouquinho de uma das razões que está trazendo uma inimizade, uma separação, uma divisão entre, às vezes, os membros de um próprio ministério, de um determinado ministério, chamado-se contenda. E entre a palavra de Deus, entre as divisões, entre vários ministérios, uns estão querendo buscar as suas condições favoráveis para que cada um possa saber que às vezes aquilo que ele está defendendo é melhor do que o outro que está contendendo, né? Trazendo contenda. Esta é a palavra mais certa. Então, hoje eu gostaria que nós pudéssemos não seguir o exemplo, às vezes, que o João está tentando passar para você. Mas eu gostaria que você pudesse analisar, examinar as Escrituras e ver o que Jesus quer para nós. Saber o que Jesus pretende para cada um de nós. A palavra contenda na Bíblia, ela significa uma discussão acalorada, briga, disputa, desentendimento que gera divisão e também ressentimento. Às vezes você questiona um assunto com um outro irmão e você quer levar vantagens. Você quer que a sua explicação, que a sua explanação, o seu entendimento esteja correto e o do irmão esteja incorreto. E isso aí traz ressentimento, mágoas, e as pessoas parece que não. Aparentemente, no visual, parece que está tudo bem, mas no interior gera um descontentamento e uma tristeza profunda. E esta tristeza, ela pode levar ao fracasso, porque a pessoa, quando ela desiste de buscar a Cristo, quando ela desiste na sua caminhada, com certeza, por causa de uma pequena conversa acalorada, você pode tirar um irmão, uma irmã, tirar até uma grande multidão dos caminhos do Senhor. E é totalmente diferente, né, de um simples debate. O debate já é uma outra coisa. O debate nós vamos debater, vamos examinar, né, naquele ímpeto de procurar descobrir o nosso melhor conhecimento para o nosso próprio bem. Então nós vamos para um debate para nós podermos ter conhecimento, aprender da palavra de Deus. Agora, quando nós queremos dizer que nós temos razão e o outro não, já deixa de ser um debate. Aí já passa a ser uma pequena contenda. E o objetivo de tudo isso é que nós possamos, através desta mensagem, entender que o meu direito, ele termina justamente onde começa o direito do nosso vizinho. Eu espero que até aqui nós possamos já ter um entendimento, ter uma explanação para que nós possamos entender o propósito que nós estamos levando a você esta mensagem, tá? A conversa, ela pode esclarecer a verdade. A conversa, uma boa amizade, uma boa conversa, ela esclarece a verdade. Mas uma conversa acalorada, onde a gente, né, já parte para um segundo grau, ela pode trazer uma inimizade muito grande. E quando o orgulho toma conta do lugar que é o amor, quando o orgulho invade a privacidade do amor, aí já é um objetivo para se pensar, para se analisar, tornando-se aquela guerra, né? Vencer ou não vencer? Vencer ou eu vou humilhar o outro? Então, a humilhação, ela não parte de Deus. Deus não humilha ninguém, muito pelo contrário. Ele exalta. Deus é que nos criou, Ele é que nos formou. E o objetivo dele é fazer com que nós possamos crescer, principalmente espiritualmente, no conhecimento da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Nós falamos por aí diversas vezes, olha, a verdade, mas quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós começamos a conversar, que nós começamos a discutir
a palavra de Deus, nós estamos em profundo conhecimento, em profunda busca do conhecimento da verdade. E a verdade, ela é Jesus Cristo. No original, a palavra que traz a contenda, né, ela explica que contenda é algo que não está tendo um relacionamento perfeito. É algo que a coisa está à beira da ruína. Então, a contenda no original chama-se divisão, separação, desacordo. Isso chama-se contenda. Agora, o amor ele cabe em qualquer lugar. Eu gostaria que nós pudéssemos, antes de conversarmos, antes de nós trazermos este relacionamento espiritual e também da nossa amizade material, eu gostaria de chamar a atenção para que nós pudéssemos ler, né, lermos juntos. Se você quiser acompanhar aí também onde você está, fique à vontade, né, glórias a Deus que nós possamos fazer esta leitura junto, em Gálatas capítulo 5, e eu gostaria de chamá-los a atenção para nós lermos aqui os versículos 19, 20 e também o 21, né? 19, 20 e 21, 3 versículos para que nós pudéssemos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? E é um comportamento carnal do qual nós estamos fazendo em busca do aperfeiçoamento espiritual. Até aqui eu falei de explanações. Agora nós vamos falar da palavra de Deus. É a palavra de Deus agora que nós vamos utilizar. Já não são mais minhas as explicações, mas é a palavra de Deus, que diz assim, conforme eu disse, Gálatas capítulo 5 e o versículo 19 ao 21, que diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. O versículo de número 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. O 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqui Deus, Jesus, através da palavra, usando aqui, né, o homem que foi inspirado pelo Espírito a escrever estas palavras, ele está nos dizendo claramente, aqui no finalzinho do versículo 21, né, como vos já preveni, quem pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, hoje nós temos muitas questões em detalhes, em discussão, muitas, mas inúmeras. Além destas, tem muitas outras que às vezes desanima o bom praticar, o bom caminhar daquele filho que está procurando querer fazer as coisas certas. Nós estamos vendo por aí hoje, eu não quero generalizar, mas nós estamos vendo muitos vídeos que é até engraçado. Até nos prende a dar continuidade, a assistir vídeos que estão escandalizando a palavra de Deus, vídeo colocando sátira, colocando piadinhas, colocando inclusive até coisas que não se deviam a respeito de Deus. Outro dia eu vi uns vídeos que vi assim superficialmente, de uns gatos, né? Pessoas que estavam desaflorando a palavra de Deus através daqueles vídeos, uns vídeos bonitinhos, muito bem editados, né? Que chama atenção, que prende, mas ali está falando do reino e está contradizendo, está falando coisas horríveis da palavra de Deus. E isso aí, muitos se prendem nesta situação, nestas idolatrias, e acabam perdendo a sua própria salvação. Então, preste atenção naquilo que você está assistindo, preste atenção naquilo que você está se envolvendo. Né? Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Diga-me o que você está vendo e eu poderei dizer se é bom ou ruim.
Deus, ele nos acompanha em todos os momentos. Ele não nos deixa só. Aonde nós formos, ele está conosco. Aonde nós entrarmos, ele está conosco. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ele está conosco. E ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso interior, conhece o nosso desejo, conhece a nossa fala, a nossa intenção. Ele conhece tudo. Então, se nós estivermos prevaricando, se nós estivermos fazendo alguma coisa que não é abonado, que não é da vontade de Deus, com certeza nós estamos indo contra ele, estamos entrando em contenda contra ele. Mas vamos lá. O que Jesus e os apóstolos ensinaram, nós devemos aprender, né? Nem todos praticam o bem, mas o maior de tudo isso é o amor. Nisto todos conhecerão que sois discípulos, que nós somos seguidores de Jesus, que nós somos confiantemente ligados a Ele, né? Todos podem estar ligados a Ele através do amor, uns para com os outros. Eu amo você, você me ama, eu erro com você, você erra comigo, eu te perdoo e você me perdoa. E com isso, nós vamos continuando a nossa caminhada. Agora, a partir do momento que nós não perdoamos uns aos outros, o amor de Deus não está em nós, né? Aqui nós podemos ver em João, capítulo 13 e o versículo 35, né? O foco aqui não é provar quem está certo ou quem está errado, mas preservar. É isso que eu estou tentando dizer para você, é isso que eu procuro explicar para você. É provar, né, e perseverar o amor e a comunhão que há entre nós. Se nós formos também lá para Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 3, está escrito: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que bom eu considerar as suas explicações melhor que a minha, analisar, parar, e mesmo que as suas explicações forem mais insuficientes do que aquilo que eu já sei, eu devo acatar, eu devo ficar quieto, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do meu irmão. Agora, se ele ou eu estiver falando de mim para você, aí vamos analisar se está certo ou errado. Se estiver errado, vamos corrigir. A palavra de Deus diz para nós corrigirmos, mas se for a palavra de Deus, não tem o que corrigir. Se nós estivermos falando da palavra de Deus, não tem como nós mexer nela e querer aumentar ou diminuir. A palavra diz: ai daquele que aumentar e ai daquele que diminuir a minha palavra. É a palavra de Deus e acabou, final de papo. É como se o dono da empresa, é como se o chefe estivesse determinando uma ordem. Não discuta, obedeça. É a palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus você vê que não é a palavra de Deus, aí sim, aí você tem toda a razão. Mas, gente, muito cuidado. Muito cuidado. Tem aí uma grande quantidade de pessoas discutindo a respeito de dízimos, de ofertas, um monte. Mas tem um monte de opinião. Se você tem a sua opinião, guarda ela para você. Fique com você. Guarda ela lá quietinho. Se você é a favor ou é contra o dízimo, fique na tua. Não comente, porque se for a vontade de Deus e você for contra, você está contra Deus. Se for contra a vontade de Deus e você for a favor, você está contra Deus da mesma forma. Então, guarde para você a sua opinião, porque no dia do juízo é você e Deus. Você não vai ter uma multidão, você não vai ter sangue culpado nas suas costas. Pare de discutir aquilo que não é da nossa alçada. Paramos de discutir aquilo que não cabe a nós julgar, mas que cabe a Deus. Se o irmão, a irmã, é dizimista e ofertante, deixa ele fazer a vontade do coração dele. Não é ele que vai ter que dar conta da onde o pastor aplicou o dinheiro, da onde o ministério aplicou o dinheiro. É Deus, Deus sabe de todas as coisas. Então, fique na tua. É um conselho que eu dou. Agora, se você quiser continuar a criar, né, este emaranhado de dificuldade, problema seu. O conselho aqui nós estamos dando. Tiago, ele foi direto também aqui, ó, quando ele disse assim, ó: de onde vêm as guerras, as contendas entre nós mesmos? Da onde é que vem? Será que surgiu do nada? Não. As guerras, as brigas, os desentendimentos, ele vem de nós mesmos.
É nós que provocamos ou somos provocados e não admitimos, não aceitamos as provocações e aí parte para o choque de desentendimento. E quando há desentendimento, há uma guerra tremenda. Há algo que realmente machuca, há algo que realmente faz com que as pessoas chegam às vias de fato. Se nós analisarmos tudo que nós aprendemos da palavra do Senhor, existe 9 dons, né? E a gente pode praticar ele de várias maneiras. Mas o que foi que Jesus nos alertou? O maior deles é o amor. Quando tem amor, até os pássaros, os animais, eles se entendem por amor. Mas quando eles se desentendem, o trupé tá aprontado. A briga está feita. Você já pensou ali os machos disputando as fêmeas? Que briga que vira? É desentendimento. Isso é desentendimento. É a mesma coisa quando nós exploramos a palavra de Deus de maneira errônea, de maneira errada. Às vezes nós perdemos um amigo, perdemos a razão e a gente às vezes passa até por charlatão, passa por querer ser sabido demais. É melhor ouvir do que falar. É melhor ouvir e aprender do que ficar sem conhecimento algum falando aos ventos. Lá no livro de Tiago, conforme eu estava dizendo, de onde vêm as guerras, de onde vêm os conflitos, de onde vem um monte de coisas erradas, não vem a não ser de desprazeres, né? Que os nossos membros, os nossos povos, os nossos irmãos estão guerreando uns com os outros. Tiago 4:1 diz assim: ou seja, a raiz da contenda está no coração egoísta. No coração é a palavra de Deus. Não vamos entrar em contenda com a palavra de Deus. Está escrito, ou seja, a raiz da contenda está no coração egoísta e não na verdade de Deus. E não na verdade de Deus. A verdade de Deus é amor, é paz. Ah, se nós pudéssemos fazer a vontade de Deus. Não tinha guerra, não tinha desentendimento, não tinha suicídio, não tinha homicídio, né? Não tinha nada dessas coisas porque o amor predominava. O amor predomina, o amor de Deus. Porque Deus nos amou de uma forma tão grande que ele enviou seu Filho para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós erramos todos os dias, hoje mesmo. Quantas vezes eu já errei? Quantas? Mas aí eu vou lá, Jesus, olha, eu errei, eu reconheço o meu erro, me perdoa, eu fiz involuntariamente ou voluntariamente, mas me perdoa, eu não queria fazer isso. Foi num momento, né, de falta de inteligência. E Deus me perdoa, mas eu reconheci o meu erro. Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem pecado, que ninguém errou, que eu sou... Não, muito pelo contrário. Todos nós erramos. Mas é uma oportunidade que eu tenho aqui para aproveitar para falar para você que está nos acompanhando. Não sei se você está aí no vídeo assistindo até agora, mas bom se você estiver, para que você possa entender que nós temos a oportunidade de consertar, enquanto nós vivermos, do erro que às vezes nós podemos praticar contra o nosso irmão. Amém? Eu espero que nós possamos estar nos entendendo e que dentro destas verdades nós podemos chegar a uma boa conclusão. Aqui, se nós analisarmos, o nosso Deus é chamado aqui, tá? Aqui em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22, o nosso Deus é chamado de Deus da paz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. O nosso Deus é o Deus da paz, Deus do amor. Pode conferir lá também em Romanos capítulo 15 e o versículo de número 33. Às vezes estas referências que nós trazemos aqui para você, da palavra de Deus, é para que você vá lá, além do nosso comentário, além da nossa fala, e procure interagir aquilo do qual Deus está falando nitidamente, claramente. Aqueles que têm ouvido, ouça o que Deus está
aproveitando nesse momento, usando a minha boca, usando esta mensagem, este vídeo, para que você possa acordar e se alertar, e naquele dia não estar involuntariamente diante de Deus, mas voluntariamente: Senhor, eis-me aqui. E se ele te perguntar: quem enviarei? Você pode dizer: envia a mim. Amém? Aqui, nós vemos também aqui o versículo 23 de Gálatas, também capítulo 5, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, para que venha te incriminar, para que venha tirar a sua razão. Contra estas coisas não há lei. Mas, meu amado, cuidado, que às vezes um comentário seu, às vezes algo que nós falamos desagrada a Deus. Ai, porque eu sou um miserável. Ai, porque eu não tenho nada. Cicrano, fulano, beltrano está bem de vida e nem te serve. Mas glórias a Deus, talvez ele tenha um monte de problema que você não sabe. É doença, desentendimento familiar, a família capengando, tem dinheiro, tem tudo, mas o dinheiro às vezes não resolve o nosso problema. O dinheiro é uma boa solução? É. O dinheiro não é amaldiçoado. Amaldiçoados somos nós que às vezes praticamos ele de maneira incorreta. Compramos aí um monte de coisa prejudicialmente para o templo e morada do Espírito Santo, que é a nossa vida. Vai lá, compra um copo de veneno. Será que você está fazendo? Um copo não, né? Compra lá uma quantidade de veneno, ingere num copo lá, tal, coloca num copo e depois ingere. Será que você está fazendo alguma coisa de bem para o templo do Espírito Santo? Não está. Não está. De forma alguma. Então nós precisamos entender que às vezes é nós mesmos, com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio desejo, com a nossa própria vontade, que vai lá e procura alguma coisa, traz uma bomba relógio para que no devido tempo determinado ela venha explodir para destruir o próprio templo do Espírito Santo, que somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E é bom que nós aprendemos isso. É bom que nós possamos, estar atento a estas coisas. Porque naquele dia, no dia do julgamento, Deus olhará para nós e nos perguntará, Quando Ele quiser perguntar alguma coisa, nós mesmos vamos reconhecer: Senhor, a vida toda eu fiz tudo errado. Eu só levantei contendas, eu só fiz inimizade. Olha, eu não sou digno de entrar no teu reino. Nós vamos chegar a esta conclusão, porque nós vamos olhar para Deus puro, verdadeiro, real, sem nenhum pecado, a luz que ilumina a nossa vida, e nós vamos ver que nós não temos nada de luminosidade, nós só temos trevas. Então, antes que isso aconteça, é melhor nós analisarmos e buscarmos a verdade, a luz que ilumina o nosso caminho. Eis que eu estou aqui, a palavra de Deus, Jesus dizendo: aquele que vier até mim e confessar os seus pecados, eu vos perdoarei. Olha o que Jesus está nos dizendo: venha, se arrependam, eis-me aqui. E nós às vezes nem queremos saber ouvir falar de Jesus. Então, que esta mensagem, aqui o versículo na continuação aqui, 5:24, diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provando uns aos outros, provocando, não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha o que Jesus está dizendo aqui através da palavra. É para você ler, se você quiser, aí, Gálatas capítulo 5, do versículo 19, foi onde nós começamos a nossa leitura, até o versículo de número 26. É só você ler e entender o que Cristo está dizendo para você através das palavras. Às vezes não seria necessário eu, outros e muitos estarem trazendo mensagens. Bastaria que nós procurássemos, tivéssemos desejo de examinar as Sagradas Escrituras.
Se nós examinássemos as Sagradas Escrituras, o nosso conhecimento era bem melhor. Mas às vezes nós não queremos. Porque na minha Bíblia está escrito de um jeito, no outro está escrito de outro jeito, no outro não sei o que, e vira aquela paçoca que não dá para entender. Mas a palavra de Deus está escrita assim: ai daquele que aumentar ou diminuir a minha palavra. Então, se nós não temos conhecimento, a própria palavra de Deus diz assim: Senhor, eu não tenho conhecimento, dai-me sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria e Ele nos dará sabedoria. Ele nos dará conhecimento, porque quem revela para nós é o Espírito Santo. Jesus disse assim: eu vou para o meu Pai para preparar-vos lugar. E quando eu preparar este lugar, eu voltarei para buscá-lo. Mas antes de eu buscar, antes de eu voltar, eu vou deixar o Consolador, eu vou enviar o Consolador para que ele possa vos fazer lembrar de tudo quanto eu vos tenho ensinado. Então o Espírito Santo ele tem um papel muito fundamental, que é representar, que é ensinar, que é nos fazer lembrar e colocar no nosso coração a palavra de Deus. E às vezes quando ela chega através de outra pessoa para nós a rejeitamos, nós levantamos contenda, nós provocamos a ira dos irmãos uns contra o outro. Quem é que está dando risada de toda esta situação? Será que é Deus? Será que estamos agradando a Ele? Não, não estamos. Nós estamos agradando ao inimigo do reino de Deus. Nós estamos agradando aquele que foi expulso lá do céu e veio para a terra trazer contenda. É isso, Jesus veio para trazer paz, amor e vida com abundância. Ele veio perdoar pecados, ele veio salvar, ele veio curar, ele veio libertar. Mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Meus amados, nós temos muitas coisas. Contenda é motivada por briga, por orgulho, ciúmes, inveja ou necessidade de ter razão. Eu tenho razão. Pronto, já está criando uma contenda. Debate saudável. Debate saudável é isso que nós estamos falando agora. É um diálogo de amor, diálogo de paz, buscando a verdade e edificação mútua. A minha edificação e a sua edificação. E juntos nós, como irmãos, uma unidade, nós estamos agradando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: aonde estiver 2 ou 3 falando no meu nome, ali eu estarei presente. Você está me entendendo como é que Deus participa da nossa conversa? Como é que Deus participa da nossa reunião? Como é que Deus participa daquilo que nós estamos fazendo, desde que nós estejamos em união? Quando nós estamos em contenda, Ele não está no meio. O vento vem para derribar, o vento vem para destruir. Mas quando Jesus diz: acalma-te mar, acalma-te vento, tudo se aquieta. Tudo se aquieta. Então, Jesus, Ele não condenou o diálogo. Ele não condena o diálogo. Ou o ensino firme. Às vezes tem aquele pastor que prega com autoridade, que exorta. Ele não condena isso. Nós estamos aprendendo a fazer a verdade conforme Deus está nos pedindo. Né? Como a nossa conversa de hoje. Não é uma conversa de exortação. É uma conversa até que tem um pouco, né? Mas é uma conversa para que nós possamos despertar e não praticar esta maldita contenda que está vindo de todas as formas, até dentro da nossa casa. A esposa faz um almoço, aí você chega: esse almoço está insonso, esse almoço está salgado demais, hoje eu queria que você fritasse peixe, você fritou carne, eu não gosto. Quer dizer, você já entristece ela. Mas se você chegar e falar: hoje no almoço você fritou peixe, mas eu estou com desejo, uma vontade de comer uma carninha. Na janta você não faz uma carninha? Com certeza ela vai preparar para você, alegre, satisfeita, porque ela sabe que você quer comer uma carne de tarde. Às vezes você vai comer aquele peixe até meio assim, né? Mas você vai agradar ela fez com carinho. Às vezes, dá para você colocar o lixo lá para fora? Isso é meu serviço, isso é teu serviço. Mas é a hora que você chega com a roupa suja, a hora que você chega com um monte de coisa, é você que sujou, não foi ela que sujou.
ela vai lá, lava, passa, deixa preparadinho, bonitinho para você, não é verdade? Então, às vezes, nós produzimos a própria contenda dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Uma má resposta. Tem dias que a gente está, né? Fazer igual outro, explodindo pelo nariz. Mas se você errou, se você falou alguma coisa, não custa nada, não vai te trazer menos macho, ou mais fêmea, ou menos fêmea, se acontecer de um pedir o perdão para o outro, você me desculpa, eu não estava legal, não estava bem, ou então você já chega em casa e já avisa, olha, hoje eu não estou bem, eu não estou legal, deixa eu num cantinho ali e tal, até que essa fúria passe. Né? Você já avisa. Agora você não fala nada, não chega nada, a mulher chega lá, o marido vem te dar um abraço, você sorta os cachorros. É complicado, né? Então, gente, nós precisamos entender isso aí. Vamos parar de levantar contendas. Contenda não nos leva a lugar nenhum. E tirando de todas estas coisas, eu quero dizer para você que Jesus é bom, né? É bom o tempo todo. E deixa eu ver aqui se eu encontro aqui algo para mim falar para você, para nós finalizarmos, tá? Para nós finalizarmos, já ficou grande demais aqui, né? Mas valeu a pena, viu? Valeu a pena porque nós falamos de algo muito importante para a sua vida. Eu quero falar aqui de João 3,16. João 3,16, para que fique registrado aí, você que está até o presente momento ouvindo aí e assistindo o nosso vídeo. 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo, amou a nós, né? O mundo ele ama, claro, foi ele que fez sem nenhum erro. Até hoje, eu não sei há quantos mil anos esse mundo existe e nunca deu um defeito. Nunca uma engrenagem falhou, sempre perfeitamente, né? Então aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Olha aí, meu amado, está bem claro, está bem escrito. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, passa a régua, né? Passa a régua. Então, a partir de hoje, preste muita atenção naquilo que nós falamos, naquilo que às vezes você é contra a decisão do pastor, aquilo que o pastor fala e você torce o bico, né? Aquilo que o pastor pede para você fazer e você incentiva até outros irmãos a não fazer. Olha, você está criando uma contenda. E a palavra de Deus nós vimos aqui hoje. Aqueles que são contentadores, né? Não sei se a palavra é essa. Aqueles que criam contenda. Pronto, é essa aqui a palavra. Aqueles que criam contenda não entrarão no reino de Deus. Melhor você se calar, ouvir e ser tardio para falar do que você ser um falastrão. Então tome cuidado com as opiniões que nós tomamos, que às vezes nós não estamos tomando esta opinião contra o líder da igreja, nós não estamos tomando esta opinião contra o pastor, contra o grupo do qual nós fazemos parte, nós estamos contrariando a vontade de Deus. Todo aquele que tem ouvido, ouça a palavra de Deus. E todo aquele que tiver a oportunidade de sabedoria espiritual, obedeça. Porque obedecer a palavra de Deus é muito importante. Se não fosse assim, ele não teria dado as tábuas de pedra da lei para Moisés. Ele falou, Moisés, aqui estão os 10 mandamentos, aqui ó, na tábua da lei. Siga isso aqui se vocês quiserem serem prósperos. Depois veio Jesus nos ensinando, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E por aí afora vai. Então, olha, vamos deixar de querer crescer, vamos deixar de querer de ser insonso, né? Usar essa palavra. E não vamos dar lugar para a falta de sabedoria. Vamos ser sábios. Vamos buscar Jesus Cristo enquanto nós podemos achar. Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter ficado até o presente momento. Eu não sei se eu considero isso como uma live, como um vídeo, como uma mensagem. Eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que ela foi muito prazerosa, ela foi muito especial para nós.
aprendermos que nem tudo que se bate tem som próprio. Entendeu? Então, busque a Jesus enquanto se pode encontrar, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, vai ganhar a salvação, a não ser através dele. Somente Jesus Cristo perdoa pecado. Se você tem pedido perdão para outros, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, eu te afirmo isso. Se você tem pedido perdão para outros, está perdendo tempo. Peça perdão para Jesus. Procure aprender a pedir perdão para Jesus. Jesus, me perdoa, porque só Ele tem autoridade para perdoar pecados. E só Ele tem autoridade para nos salvar. Só Ele tem autoridade para nos dar vida eterna aonde Ele foi preparar este lugar. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Aquele abraço.